Então, bom dia. Antes de mais, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo a ver a tela. Sim, sim. Está Ok, perfeito, sim, está perfeito. Obrigado. Já agora tela aberta. ok. Então, vamos dar início à nossa apresentação aqui de Cabo Verde. Em primeiro lugar, eu gostaria, na pessoa de senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde, agradecer o convite que nos foi endereçado pelo Portugal, né? Este momento de partilha. Então, aqui nós temos a equipa de OGP Cabo Verde, que desde o ano passado, no mês de maio, assumimos a pasta de OGP. Anteriormente se encontrava na dependência do gabinete do primeiro-ministro. Então, a partir de maio de 2022, assumimos essa pasta e logo com a incumbência de terminar o plano de ação e submeter a unidade do OGP. Então, nesse sentido, vamos partilhar aqui aquilo que tem sido a nossa experiência em termos de governo aberto em Cabo Verde. Cabo Verde, em 2015, aderiu a esta iniciativa e logo em 2018 elaborou o primeiro plano de ação nacional de governo aberto. Antes disso, teve uma ajuda do Propalop e também da Assembleia Nacional de uma forma muito independente. Então, nesse sentido, em 2022, já com alguns aprendizados a partir do primeiro plano de 2018, que vigorou até ainda 2021 por conta da pandemia, e foi elaborado o segundo plano nacional de OGP. Então, nesse sentido, em 2022, elaboramos o segundo plano de ação nacional de governo aberto e, nesse sentido, tivemos já uma participação diferente daquilo que tem sido o primeiro plano, onde que tivemos um aumento considerável da participação da sociedade civil. Então, nesse sentido, também podemos dizer que a experiência piloto do primeiro plano também nos ajudou muito. Aqui nós temos o modelo da governança da OGP em Cabo Verde. Aqui neste momento, nós, como eu já tinha falado anteriormente, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública assumiu a pasta de OGP em maio de 2022. Então, nesse sentido, foi atribuído essa responsabilidade da coordenação nacional da OGP e, para tal, tivemos que dar alguns passos e alguns desses passos tivemos também da recomendação de relatório de IRM. Então, nesse sentido, nós institucionalizamos o Fórum Nacional, onde temos a participação das diversas entidades, desde o setor público, o setor privado, a sociedade civil e também as entidades independentes. Então, criamos esse fórum, onde também tivemos a cocriação desse plano, e também temos os setores, como eu já tinha referido. Então, é esse mais ou menos, ou melhor dizendo, é esse o nosso modelo de governança de OGP em Cabo Verde. Aqui nós temos as boas práticas da nossa experiência aqui em Cabo Verde, o processo de elaboração do segundo plano. O primeiro passo aconteceu em março de 2022, onde tivemos os resultados transitórios da avaliação com algumas recomendações e tivemos um co-briefing com definição de alguns compromissos recomendados. Então, nesse sentido, foi elaborado em maio de 2022 um workshop da cocriação de roteiro de elaboração do plano de ação, onde foram identificados as áreas de compromissos e seguimos um roteiro. E a partir dali, nós, nesse workshop, convidamos 85 entidades
tivemos somente 45 participantes, e logo após ser definido, ser identificado essas áreas de compromissos, foi dado o próximo passo, que seria o seguinte: o encontro do Fórum Nacional Multissetorial, onde foi institucionalizado o Fórum Nacional, foi aprovado o Estatuto do Fórum, e a partir dali nós demos a sequência ao trabalho da cocriação. E nesse encontro, então, é dizer que tivemos 6 áreas que vieram, que identificamos, com compromissos que foram posteriormente definidos. Então, tivemos a participação aqui 27 entidades membros. Então, representando o setor público, o setor privado, instituições públicas, neste caso o governo, diferentes departamentos governamentais, e dentro desse fórum nós dividimos por grupos de trabalho. Então tivemos 5 grupos de trabalhos, de acordo com as áreas de compromissos que já foram definidos anteriormente. Então fizemos a separação por grupos, onde cada uma dessas entidades tiveram que fazer a cocriação do plano, onde resultaram os compromissos que Cabo Verde assumiu e que se consta do plano de ação que vigora desde janeiro de 2023, deste ano, até 2025. Então, a partir dali, elaboramos a equipa técnica aqui do Ministério, elaborou o plano, e depois marcamos um segundo encontro do Fórum Nacional para realmente apresentarmos o plano. Então, nesse sentido, e ter também o feedback dos membros do fórum. Então, nesse sentido, fizemos a apresentação desses do plano e apresentamos os compromissos. Aqui está 7 compromissos, mais 8 compromissos, é um lapso aqui. Então, nesse sentido, foi aprovado no fórum, no segundo encontro do fórum, os compromissos que constam atualmente do nosso plano. E, na sequência, foi apresentado no Conselho do Ministro e foi aprovado e publicado no Boletim Oficial de Cabo Verde. Aqui nós temos as áreas, quando identificamos as áreas, na verdade, eram 6 áreas de compromissos, mas por falta de aderência do poder local, nós tivemos que fazer uma junção entre a governação aberta, que era uma das primeiras, um dos primeiros compromissos não, área de compromisso. Então, nesse sentido, nós fizemos essa junção com o último, que era a promoção da abertura a nível do governo local. Ou seja, nós tivemos apenas 5 áreas de compromissos. Então, nesse sentido, uma das primeiras áreas do compromisso é a questão de governação aberta a nível local e abertura de dados. Segundo, a modernização do Estado e a cocriação dos serviços públicos. O terceiro é a questão de transparência nas finanças públicas, por conseguinte, a transparência nas pescas e, por último, a aproximação da justiça aos cidadãos. Então, dentro dessas áreas de oportunidades, nós identificamos os compromissos. Nós temos aqui esses compromissos. No que diz respeito à primeira área de compromisso, a primeira área de oportunidade, nós definimos como compromisso a questão da definição de uma política de dados abertos e desenvolver o portal de dados abertos, que ainda nós não temos. Então, ainda temos também dentro dessa área de compromisso um desenvolvimento de um projeto estatístico Master Data. Por conseguinte, no que diz respeito à modernização do Estado e à cocriação dos serviços públicos, na questão da prestação de serviços públicos, nós aprovamos como compromisso de Cabo Verde o desenvolvimento de uma plataforma informática que vai disponibilizar o repositório de todos os serviços públicos. E na transparência nas finanças públicas também o compromisso aqui que foi aprovado é a divulgação de informação orçamental e fiscal em linguagem acessível à sociedade.
e também a criação de um portal de transparência fiscal online. E na outra área de compromisso, área de oportunidade, melhor dizendo, é a transparência nas PESC. Nas transparências das PESC é a adesão de Cabo Verde ao país de Cabo Verde é FIT, é um dos compromissos, um dos primeiros compromissos mesmo que já foram cumpridos neste plano. E, por conseguinte, nós temos a questão da justiça aberta, que é uma última área que é aproximando a justiça dos cidadãos. Então, aqui nós estabelecemos como compromisso criar um mecanismo que garanta uma maior acessibilidade na linguagem jurídica e incrementar o número de jurisprudência disponibilizada online e melhorar o portal respectivo, que aqui nós temos aqui o site que podemos acessar. Em relação ao Fórum Nacional Multissetorial, como eu já tinha referido anteriormente, tiveram participação de 27 entidades, sendo 10 departamentos governamentais, 3 de órgãos de soberania, 1 da administração indireta, 4 da administração independente, 2 do setor empresarial do Estado e 2 do setor privado e uma da universidade, nesse caso que aderiu, foi a única universidade que aderiu, a Universidade Pública de Cabo Verde, e uma ordem profissional também, a Ordem dos Advogados, e 3 participação da sociedade civil, que é um dos desafios para Cabo Verde, que nós temos que aumentar esse desafio, essa participação a nível de sociedade civil. Em relação à experiência ainda, nós temos aqui no processo da criação a institucionalização do fórum, como eu já tinha falado anteriormente. Temos a questão do alargamento do processo de definição de compromissos dentro do compromisso que Cabo Verde já estabeleceu. Nós precisamos alargar o processo de definição desses compromissos e também a questão da disponibilização do repositório público de informações e documentos. Temos também essa questão da presença online, a participação da sociedade civil e na questão de desafios futuros, aqui nós temos a capacitação do cidadão para maior engajamento. Nós observamos que há essa necessidade de fazer, de capacitar os cidadãos para que eles possam participar ativamente no desenvolvimento, no acompanhamento e no monitoramento do nosso plano de ação. E todo o processo, evidentemente, de cocriação. E, posteriormente, a promoção de mecanismo de participação online, por exemplo, nas redes sociais, tiver também uma participação a nível da sociedade no geral, a partir de canais próprios nas redes sociais, que poderia aumentar essa participação e que vai realmente fazer com que a sociedade civil seja cada vez mais engajado, cada vez mais participativo no processo de elaboração das políticas públicas para promover aquilo que é o governo aberto. Aqui na oportunidade de melhoria, nós temos em relação a oportunidade de melhoria, o que nós propomos aqui, que seria uma grande oportunidade para melhorarmos as nossas ações naquilo que tem sido o governo aberto, seria a cooperação internacional entre os países, pode ser Cabo Verde, Portugal, Cabo Verde, Brasil, ou entre os ambos países, e entre os outros também os países, da iniciativa do governo aberto, o encontro regional, que, por exemplo, foi promovido ano passado a nível da região África e o Oriente Médio, o encontro regional. Então, este momento, com certeza, é um momento de muito aprendizado, que realmente vai nos permitir melhorar as nossas ações naquilo que tem sido o governo aberto. Então, nesse sentido, também pode ser
alargado para a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e também a Cimeira Mundial, que será também um outro momento importante para melhorarmos as nossas ações. Aqui nós temos, dentro desses encontros, vai facilitar a partilha de experiência e boas práticas, alinhamento estratégico entre os países e, igualmente, vai incentivar as iniciativas coletivas. Então, é isso que nós preparamos para realmente apresentar e compartilhar convosco por parte de Cabo Verde. Então, mais uma vez, aí gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado e nós colocamos à vossa disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.